vivemos contigo, estamos unidos em tuas mãos, em tuas mãos. Olá, meu irmão, minha irmã, está no ar mais uma edição do programa Em Tuas Mãos. Bom dia para você que já está com a gente na manhã deste domingo. Hoje a igreja em especial celebra a solenidade da Santíssima Trindade. E a liturgia, em especial a segunda leitura, nos convida a vivenciarmos de fato a esperança que vem de Deus. Por isso que logo tão cedo eu já quero convidar você para que juntos nós possamos meditar a segunda leitura da liturgia de hoje. Leitura da carta de São Paulo aos Romanos. Irmãos, justificados pela fé, estamos em paz com Deus pela mediação do Senhor nosso Jesus Cristo. Por ele, tivemos acesso pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não só isso, pois nos gloriamos também de nossas tribulações, sabendo que a tribulação gera a constância. A constância leva a uma virtude provada. A virtude provada desabrocha em esperança. E a esperança não decepciona, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Palavra do Senhor, graças a Deus. E logo no início do programa eu falei para você que a igreja celebra hoje a solenidade da Santíssima Trindade. E para que a gente possa compreender um pouco mais sobre este mistério, é que eu convido você a acompanhar agora esta entrevista. E sobre este assunto, nós vamos conversar agora com o padre Daniel Rodrigues, que está aqui conosco. Padre, seja muito bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado. Para mim é uma alegria muito grande estar novamente participando desse programa, especialmente hoje nessa festa na qual nós celebramos o domingo da Santíssima Trindade, onde nós somos chamados a viver uma comunhão íntima com esse Deus que se revelou a nós como Pai, Filho e Espírito Santo. E para começar essa conversa, vamos falar então qual o significado desta comemoração, desta celebração. O significado dessa celebração é justamente porque a Igreja, na sua liturgia, nos convida a celebrar este momento desse Deus que se revelou a nós ao longo dessa história da salvação, como aquele que criou, que salvou e santificou a todos nós. Um Deus uno e trino. Não são três deuses, mas justamente um Deus só que se revelou a nós nessas três pessoas, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, e que ele vive essa comunhão íntima, a Trindade vive essa comunhão íntima e é o modelo, o reflexo para todos nós cristãos também hoje viver esta comunhão íntima de amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Nós sabemos, portanto, que é um mistério da Trindade, mas como compreender da melhor forma possível esse mistério? Na verdade, essa festa que a Igreja celebra, não é para nós compreendermos o mistério da Santíssima Trindade, até porque esse mistério, nós nunca vamos compreendê-lo na sua plenitude, mas mistério no sentido de que esse Deus se revelou a nós nessa longa caminhada, como um Pai amoroso, que no seu Filho nos dá a revelação do seu amor pleno e que, pelo Espírito Santo, a Igreja continua a missão de Cristo Jesus. Então, o mistério da Trindade Santa, ele se resume na comunhão, no amor íntimo que existe entre as três pessoas. Compreender na sua concretude, na sua plenitude, isso nós nunca vamos compreender. Santo Agostinho, naquela pequena parábola dele, que ele conta daquela criança que está lá à beira da praia tentando colocar o mar num buraco, onde ele pergunta o que a criança está tentando fazer, e ela diz que vai colocar a água do mar naquele buraco ali, e ele diz que isso é impossível. E aí ela responde que é mais fácil colocar
toda a água do mar naquele pequeno buraco do que ele compreender a Trindade Santa, né? Então, compreender mesmo, nós nunca vamos compreender na sua plenitude, né? Mas no mistério no sentido de que Deus se revelou a nós, está presente no meio de nós, né? Padre, por que a festa da Santíssima Trindade é celebrada sempre depois da festa de Pentecostes? Esta festa ela tem uma relação muito profunda, né, com as duas últimas festas que nós celebramos no tempo pascal, né, que foi a Ascensão de Jesus e Pentecostes, celebrado no domingo passado, né. Na Ascensão, Jesus, né, antes de subir ao céu, antes de voltar para o Pai, pede, né, diz que os discípulos aguardassem a vinda do Espírito Santo, né, e, ao mesmo tempo, mandou que eles fossem pelo mundo todo pregar o Evangelho a toda criatura e que batizassem em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, né. Com Pentecostes, né, a promessa do Espírito Santo acontece, né, Deus mandou o Espírito Santo Paráclito, que justamente, né, é aquele que ajuda os discípulos de Jesus a viver e a recordar tudo aquilo que ele ensinou, né. Quando Jesus estava com os discípulos, ele disse uma coisa interessante, né, que tinha algumas coisas que eles não eram capazes de compreender, né. Algumas Jesus já tinha revelado, mas outras eles teriam que aguardar a vinda do Espírito Santo para poderem compreender, né. Então, esta festa da pós-Pentecostes, ela lembra justamente essa missão dos discípulos de Jesus de ser no mundo testemunhas e formar comunidade a exemplo da Trindade Santa, né. Tanto que nós já estamos no tempo comum, né. E o tempo comum, o que nós celebramos nele? A vida pública de Jesus, né? Cristo que anunciou o Evangelho, formando uma comunidade de discípulos, e essa comunidade é chamada a continuar a missão de Cristo, olhando sempre o exemplo da Trindade Santa, né? Que é a comunidade perfeita, modelo para todas as nossas comunidades, né? De comunhão, fraternidade. E como nós cristãos devemos vivenciar da melhor maneira possível essa festa da Santíssima Trindade? A melhor forma de nós, como cristãos, vivermos essa festa da Trindade Santa, né, é viver aquilo que a Trindade vive e nos ensinou, né, buscando viver a comunhão, a fraternidade, o amor entre nós, né. A Trindade Santa, ela não está dividida, né, mas ela está unida pelo amor, e esse amor gera a comunhão, gera justamente essa participação, né, que todos nós somos chamados a viver, né. Por isso que a Igreja diz, né, nos ensina, que a Trindade é essa comunidade perfeita, modelo para todas as comunidades, né. Em que sentido? Comunhão do amor, a participação, nos respeitando uns aos outros, né. É o que nós chamamos, né, a questão da diversidade, né. Essa é uma unidade na diversidade, né. Aquilo que São Paulo expressa muito bem na primeira carta aos Coríntios. Somos muitos, né, mas em Cristo formamos um só corpo, né. E essa comunhão, essa unidade, ela é fruto da Trindade Santa, né, Pai, Filho e Espírito Santo, que todos nós devemos buscar seguir fielmente esse modelo de comunidade e fraternidade, né. Nós agradecemos, então, a participação do Padre Daniel Rodrigues aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre a festa da Santíssima Trindade. Padre, muito obrigada. Nada, eu que agradeço, né, a poder estar ajudando e contribuindo com este programa que tem feito muito bem a muitas pessoas, né, que em suas casas assistem e justamente procuram entender, compreender, tirando muitas dúvidas, né. Mas, mais uma vez, eu lembro, né, essa festa de hoje não é para falar exaustivamente sobre a Trindade Santa, né, não é um dia de a Igreja proclamar, declarar dogmas, seminários sobre a Trindade Santa, mas é um dia em que nós celebramos essa comunhão, essa participação íntima da Trindade Santa, né? Pai, Filho e Espírito Santo, comunhão essa que é fruto do amor divino. E agora é hora do nosso quadro Minha Família, Minha Base. Hoje nós vamos conhecer a história do casal Maria Nunes e Francisco. O casal Maria Nunes e Francisco José sempre trilharam pelos caminhos da fé católica.
Juntos eles tiveram 4 filhos que também foram educados dentro do mesmo princípio. Logo após o casamento, eles sentiram a necessidade de se aproximarem mais de Deus e da igreja. Tudo começou quando a gente veio morar no Lourival Parente. Porque nós casamos em 76 e a gente morava no bairro ali perto do Monte Castelo, mas não tinha muita essa vivência, né? E quando a gente mudou para cá, a gente começou a visualizar e a gente foi se integrando devagarinho. E depois veio a questão da gente fazer o ECC, isso em 85, né? Já faz um bom tempo, graças a Deus. E tudo isso foi ajudando a gente. E já são mais de 40 anos de união matrimonial, com muito amor, respeito e compreensão. O sacramento do matrimônio para a gente, na verdade, é a bênção de Deus na família, né? Para nós, quem não é casado no religioso, na igreja católica ainda, com o sacramento do matrimônio, ainda lhe falta alguma coisa para completar, sabia? Porque o sacramento do matrimônio, ele é quem sacramenta a família, ele é quem é base, é quem dá sustentação para a gente ter esse sacramento. Então, o sacramento do matrimônio, ele é indispensável. Eu acho que o primeiro momento é a questão de você amar. E a fé que a gente tem em Deus, como foi bem colocado. E esses 43 anos, né, que a gente está próximo já, eu acho que é uma questão de entendimento, uma questão de ceder, né? Uma questão de não ser o dono da razão, certo? Nem um nem outro manda no outro, mas a gente sempre tem um diálogo no sentido de resolver as situações, entendeu? Até ela muito mais do que eu, né? Porque ela tem mais disposição assim às vezes, eu me retraio um pouquinho às vezes, mas diante disso a gente vai se colocando ligado a essa família que a gente tem, os filhos que todos seguiram a gente na vida religiosa, e hoje a gente tem o prazer de estar todo mundo andando. A segunda filha do casal, Silvana Brito, cresceu vendo o exemplo dos pais nas missões da igreja. E isso contribuiu para a sua formação cristã. Na verdade, desde pequena a gente via a caminhada deles, né? Eu lembro da mãe, estou numa situação, não sei se cirurgiada, alguma coisa assim, e ela tinha que ministrar a catequese para o pessoal da igreja. Como ela não tinha que ir, então era montado na sala da casa que a gente morava. Enquanto ela estava catequizando, pessoal, a gente estava ali pela sala correndo e tudo. A vida toda eu vi essa caminhada deles, também no ECC, né, nas preparações para os encontros, a gente sempre estava com filhos de outros casais. Entre as reuniões, muitas vezes reuniões duravam horas, viravam uma noite, a gente dormia pelo chão, de brincar e tudo, tanto a gente como filhos de outros casais, entendeu? Então, assim, ao longo da vida a gente sempre foi vendo. Os outros filhos do casal, Maria do Socorro e Brito Júnior, não puderam estar presentes durante a nossa gravação, mas fizeram questão de enviar um vídeo falando da importância que a família tem em suas vidas. Eu sou o Brito Júnior. Eu sou a Luna. E eu sou a Maria Valentina. E a gente veio falar aqui um pouco para vocês o que é o legado de família, que os nossos pais sempre nos ensinaram e nos ensinam até hoje. Que família é lugar onde reina o amor, onde reina o carinho, a partilha, a cumplicidade, o perdão, né? E que apesar de as famílias serem diferentes, com pessoas diferentes, com pensamentos diferentes, mas que sempre há lugar para todos esses sentimentos. E o que mais importante de tudo é a família estar unida sempre e sempre, né? Então foram esses os legados que nossos pais nos deixaram e sempre nos ensinaram, e é isso que a gente leva para a nossa vida, para a nossa família e para a nossa filha, que a gente ensina tudo isso para ela. Então... Tarefa também. Tarefa também, né, Maria? Então... E a oportunidade também de respeitar. Exatamente, a oportunidade de respeitar. Samuel. Me chamo Socorro. Maria Alice. E o Pedro Henrique.
gente está passando para falar um pouco, né, desse legado que a nossa família nos transmite até hoje, né, que é o legado do amor, do companheirismo, né, da compreensão e dos ensinamentos, né, a andar no caminho de Deus, a ter compaixão pelo próximo. E dentro desses quesitos a gente vai ensinando nossos filhos também a esses ensinamentos que nos foi passado. Há quase 6 meses, a família passou por um momento difícil com a perda da filha mais velha, a Maria do Carmo. A sua partida foi bastante sentida pela família, que encontrou na fé o sustento e o consolo para superar este momento difícil. Deus chamou ela assim de uma maneira muito sutil, muito inesperada, e a gente não esperava jamais. Tipo, a gente sabe que nós que somos católicos, praticantes, nós sabemos que o nosso caminho é morar com Deus, mas não sabemos o tempo nem a hora. Nós sabemos que nossos filhos, eles são apenas uma dádiva de Deus emprestado para nós. Mas a gente se apega aos filhos da gente, a gente diz, é meu. E quando o verdadeiro dono chega, que leva, a gente fica confuso, sabe? Porque, Senhor, tu me deu, é meu filho, e agora tu leva. Ao mesmo tempo, a gente volta atrás e fala, não, eu tenho a consciência de que meus filhos não são meus, não sou dona dos meus filhos, não sou dona nem de mim. Então, eu aceitei a vontade de Deus na minha vida. Mas não foi fácil, não está sendo fácil. Mas é pela minha fé, por eu acreditar na ressurreição, e que um dia eu vou me encontrar com minha filha lá. E quando eu chegar lá, e pode ter 1000 anjos, trilhões de anjos, mas eu vou reconhecer minha filha e a gente vai se encontrar lá. Olha, eu acredito que se a gente não tivesse junto todos, né, todos, nós, como pai, os irmãos, entendeu? Se a gente não tivesse essa vivência, eu acho que não sei nem como a gente estaria, entendeu? Mas essa fé da gente é que sustentou, essa união que a gente tem, entendeu? É que realmente está sustentando a gente, se apoiando no outro, né? Em homenagem à filha, Dona Maria Nunes decidiu voltar a participar da pastoral da liturgia e a cantar na igreja, assim como Maria do Carmo fazia. Quando eu comecei, minha filha ainda era adolescente, criança adolescente, eu comecei também cantando no coral da igreja, eu cantava, eu participava da liturgia, eu fui catequista, catequizei muitos jovens aqui nessa comunidade. E aí minha filha foi crescendo, e ela foi tomando aquele gosto, aquele amor, e entendendo o chamado de Deus na vida dela, e ela passou a ser salmista. Ela tinha uma voz mais linda, ela cantava. Antes eu já cantava também. Eu já cantava no coral da igreja, eu já cantava salmo também, só que era bem diferente naquela época, né? Hoje você tem mais arranjo, tem coisa mais bonita. E aí, um belo dia que antes de um mês, antes de completar um mês, eu estava aqui e chegou um rapaz que participa também do coral da igreja, né? Ele é salmista também, ele é a mãe dele. Falou, batendo no portão, falou, oi, Dona Maria, eu vim aqui falar com a senhora. Eu disse, tá bom. Esse Deus me mandou vir aqui falar com a senhora. Suscitou no meu coração, muito forte, eu vim aqui lhe chamar. Vai ter o Salmo domingo, e a senhora vai cantar o Salmo domingo. Me arrepiei e falei, oxe, eu cantar o Salmo? A senhora vai cantar o Salmo domingo. Tá bem. Deus chamou, quem sou para dizer não? Então, eu ensaiei o Salmo, fui ensaiar o Salmo, com toda dor, mas com muita alegria. E agora eu voltei a cantar o Salmo, né? Eu sou salmista novamente, voltei a cantar, renovou novamente, voltei para o coral, estou cantando. Fui muito bem acolhida pelas pessoas nessa comunidade. A fé sempre foi o que motivou a família. E agora, mais do que nunca, é a fé que sustenta nos momentos difíceis. Minha família é minha base! Em tuas mãos. E neste mês de junho, a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus. E para que a gente possa aprofundar um pouco mais sobre a espiritualidade do apostolado da oração,
é que eu convido você a conferir agora o quadro Bons Conselhos. E nosso quadro Bons Conselhos de hoje recebe o seminarista Iago Aquim, ele que é licenciado em Filosofia e está no 2º ano de Teologia pelo ICESP. Nós vamos falar sobre a espiritualidade da devoção ao Sagrado Coração de Jesus. Iago, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado, para toda a equipe do programa e desde já agradeço também aos telespectadores que nos assistem. Para começar a nossa conversa, vamos falar sobre a origem dessa devoção, Quando é que ela surge? A origem da devoção ao coração de Jesus nos remete às Sagradas Escrituras, no sentido de dizer que os fundamentos da devoção ao coração do Filho de Deus vem preanunciado pelos profetas, por exemplo, o profeta Ezequiel, que fala que Deus colocará um coração de carne no interior do homem em vez de coração de pedra. E já nos evangelhos, em especial no Evangelho de João, no capítulo 19, no relato da crucificação de Cristo, nós vemos que um soldado romano transpassa o coração de Cristo e do lado aberto jorra sangue e água. Aí temos o fundamento bíblico desta devoção, que mais que uma devoção é uma espiritualidade, porque antes de tudo é uma vivência. É um mergulhar no coração pleno de amor e misericórdia de um Deus que se fez homem na pessoa de seu Filho Jesus. Como compreender essa devoção em nossos dias? A espiritualidade do coração de Jesus para os dias de hoje nos leva à prática da caridade. Uma vez que o coração de Jesus é a própria pessoa do Filho de Deus, o próprio Jesus, quando veio ao mundo para cumprir o projeto de salvação do Pai, nos deu um mandamento novo: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Então, a pessoa que pratica ou que vive a espiritualidade do coração do Filho de Deus, ela vive a caridade, o mandamento novo, o mandamento que Cristo trouxe à terra. E qual o ponto de partida para quem pretende dar início a essa devoção ao Sagrado Coração de Jesus? Eu posso destacar aqui a adoração eucarística. Adorando Jesus, o Filho de Deus, na hóstia consagrada, seja individual ou comunitariamente, leva o fiel ao contato com esse oceano infinito de amor e misericórdia, que é o coração do Verbo de Deus encarnado. O momento de adoração eucarística faz com que o fiel se enriqueça interiormente dos frutos da devoção. Como os princípios do apostolado podem nos ajudar em nosso dia a dia? O apostolado da oração, esse movimento belíssimo, surgido a partir da espiritualidade do coração de Jesus, tem como princípio básico o oferecimento de si mesmo, o oferecimento da vida. O fiel, através de um ato de oferta de sua existência, de sua vida, de seus sofrimentos, dores, alegrias, tristezas, enfim, dos seus trabalhos, de sua caminhada aqui na terra, se une ao projeto de salvação de Deus, mediante o sacrifício eucarístico de seu Filho Jesus. Então, o apostolado da oração tem como este grande ensinamento ou direcionamento para aqueles que desejam ser devotos do coração de Cristo, o oferecer-se a si mesmo, unindo ao sacrifício de Cristo, pedindo pela salvação de todos. Nós agradecemos, portanto, a participação do seminarista Iago Aquim aqui conosco, esclarecendo alguns pontos sobre a espiritualidade do Sagrado Coração de Jesus. Iago, muito obrigada. Que agradeço novamente e desejo que Deus abençoe a todos. E no próximo dia 20 de junho, quinta-feira agora, a igreja celebra a solenidade de Corpus Christi. A Arquidiocese de Teresina, inclusive, já está se preparando para vivenciar este momento. Mas hoje nós queremos levar até você, apresentar através de uma matéria, alguns espaços da Arquidiocese de Teresina que favorecem esse contato mais próximo com a Eucaristia. Jesus Cristo se faz presente na Eucaristia.
Em todas as celebrações da Santa Missa é possível estar mais próximo a Ele. Mas além das missas, uma outra oportunidade de gerar essa proximidade é com a adoração ao Santíssimo Sacramento. Alguns espaços são exclusivos para reforçar e favorecer o encontro pessoal com Deus. É diante do Santíssimo que somos chamados a contemplar o mistério da Eucaristia. E esse chamado se intensifica ainda mais porque se aproxima o dia em que a Igreja celebra o corpo de Cristo. Em algumas paróquias, o Santíssimo está disponível 24 horas para adoração, como é o caso da Paróquia Santíssima Trindade, localizada no bairro Primavera, em Teresina. Durante todo o dia, fiéis passam pela capela de adoração perpétua para ter um momento de intimidade com Cristo. Dona Maria Lúcia Rezende trabalha próximo à Igreja da Santíssima Trindade e, sempre que possível, faz uma pequena pausa para realizar suas orações e adoração. Às vezes a gente chega aqui na capela de adoração, a gente vem sempre assim, vem um pouco angustiada, com os problemas, dificuldades do dia a dia. E quando a gente começa a fazer a adoração, começa a estar perto do Senhor, se abrir com Ele, aí a gente começa a se sentir mais aliviada, né? Se sentir envolvida com a força de Jesus, aquele poder das suas mãos. A gente se sente uma pessoa assim mais calma, mais tranquila, e eu me sinto muito bem. Quando eu venho aqui na capela e quando eu retorno para casa, eu me sinto muito melhor. Da mesma forma, seu Antônio José também tem esse hábito de adoração. Apesar da rotina de trabalho, ele sempre encontra um momento para adorar o Santíssimo Sacramento. Fundamental importância, né? Nós temos esse espaço de silêncio para estarmos do lado de Jesus. Esse Jesus que nos fortalece no nosso dia a dia, né? Nós sabemos que nós, como igreja viva, sem termos essa intimidade com Cristo, nós não somos nada. Em outras paróquias, é comum, por exemplo, grupos se reunirem para adoração ao Santíssimo semanalmente, como acontece na paróquia Nossa Senhora de Lourdes, no bairro Vermelha. Todas as quintas-feiras, Dona Maria de Jesus se reúne com seu grupo de adoradoras para estar mais próximas de Cristo. É uma das coisas mais importantes da nossa vida, mais importante do religioso é a adoração do Santíssimo, porque nós estamos diante do Santíssimo Sacramento. É um momento, é uma hora de oração, mas a gente acha que passa rapidamente essa hora, porque é muito importante para nós, é um momento de reflexão, momento de reflexão para nós fazermos assim um exame de consciência da nossa vida, como é que está a nossa vida com os nossos irmãos. A motivação para adorar o Santíssimo Sacramento tem que partir de cada um de nós. O padre Antônio Cruz, que é pároco da Igreja Nossa Senhora de Lourdes, reforça que o despertar para a adoração deve ser uma busca constante do cristão. A adoração é o encontro pessoal com Jesus. E se não houver este encontro pessoal, nada funciona, é tudo palha, é tudo aparência. Porque é o Senhor que dirige a igreja, é o Senhor que determina por onde devemos andar. Então nada melhor do que ter esses espaços, em especial nós sacerdotes, precisamos ser justamente os mistagogos, pessoas que são capazes, porque rezo, ajudar as pessoas a rezarem. Porque tenho intimidade com o Senhor, ajudar as pessoas a terem a intimidade. E nesse diálogo, nessa escuta, nesse acompanhamento, então, o leigo cresce. Qual é o objetivo meu? É fazer com que os leigos da paróquia se tornem adoradores. Porque é o seguinte, depois de serem adoradores, então se tornam pessoas livres. E eles descobrem, então, através da adoração, da reflexão, da conversa com o Senhor, do contato com a palavra, eles descobrem as suas potencialidades. Na Capela São Miguel Arcanjo, no Centro Pastoral Paulo VI, frequentemente grupos também se reúnem para estar em comunhão com Deus através do Cristo Eucarístico. Para Dona Lúcia, adorar ao Santíssimo Sacramento é sempre uma maravilhosa experiência. Como nós temos uma vida sobrecarregada, de muitos problemas, principalmente no dia a dia, quando nós chegamos diante do Santíssimo Sacramento, é um momento de intimidade,
de grande intimidade com o Senhor. Esse momento é um momento em que nós nos deparamos com esse Deus que amou, com esse Deus que nos ouve, nos escuta, esse Deus que nós derramamos todo nossas mágoas, nossas angústias, nosso agradecimento também. Um grande momento de agradecimento a Deus, porque nós sabemos que Ele está presente. E essa presença é uma presença real. Estar na presença do Santíssimo é reconhecer sua grandiosidade e, por vezes, ficar sem palavras para expressar o que esse momento significa. Mais do que palavras, um dos ensinamentos que Cristo Eucarístico nos apresenta é o silêncio da oração. É necessário silenciar diante deste mistério eucarístico para silenciar diante dos mistérios da vida. E o teresinense, mais uma vez, expressou a sua fé, a sua generosidade, o seu amor, a sua fraternidade, participando da 24ª Caminhada da Fraternidade. É o que você acompanha agora nesta reportagem especial. Por volta das 7 horas da manhã, os fiéis começaram a chegar no adro da Igreja São Benedito, localizada no coração de Teresina, capital do Piauí. Era domingo de Pentecostes e, além disso, era o grande dia da 24ª Caminhada da Fraternidade. A programação do dia 9 de junho começou com a Santa Missa, presidida pelo arcebispo de Teresina, Dom Jacinto Brito. Ali, os fiéis participaram da celebração em comunhão com toda a igreja. E logo em seguida, foi dado início à caminhada. É assim que Deus quer que nós estejamos. Muito bem-vindos a mais uma Caminhada da Fraternidade. Famílias, grupos de amigos, ninguém estava sozinho. Era possível ver a alegria estampada na fisionomia dos participantes. Quem está gostando da caminhada, levanta a mão! Unidos por um laço fraterno, a 24ª Caminhada trouxe uma reflexão sobre a importância do abraço. Uma caminhada pela paz, pelo abraço, para as pessoas se solidarizar, né, um com o outro. E acho que é o segmento, é o sentido da caminhada. Muito importante, interessante para o que vivemos nesse momento. Então, uma escolha que realmente valeu a pena. Eu estou fazendo uma experiência do amor de Deus que se manifesta no outro. Que o abraço, de fato, a gente experimenta quando a gente toca a realidade do outro e faz a experiência desse amor que vem de Deus. Esse ano foi a primeira vez de Luísa na caminhada, que reuniu um grupo de amigos para participarem juntos. Estou gostando bastante e é só pura animação. Mas há quem participa desde a primeira edição e a emoção em fazer parte da caminhada é a mesma de todos os anos. É igual a primeira, todas, é como se cada uma fosse a primeira. Nem os mais novos ficaram de fora. Juliene trouxe o filho no carrinho de bebê. Muito bom, todo ano a gente vem, a gente não falha nenhum ano, mesmo com meu pai com um pouquinho de dor, mas a gente vem. A primeira caminhada da fraternidade foi realizada no ano de 1996 e desde então, os teresinenses têm abraçado a causa da solidariedade. Um feito comemorado pelo vigário-geral da Arquidiocese e um dos idealizadores da caminhada. Teresina responde, o povo de Deus está presente, de braços abertos, abraçando. É Teresina abraçando uma causa, é o povo respondendo, é ninguém acomodado, é o povo na rua, dizendo nós amamos, por isso nós abraçamos. E não teve sol ou calor que atrapalhasse a empolgação e a animação das pessoas que por aqui passavam, reunidas com um só propósito, a fraternidade. Isso aqui é uma maravilha, você acordar de manhã cedo, uma caminhada tão alegre dessa. Ainda mais uma caminhada dessa que é para Jesus Cristo. Calor não atrapalha? Não tem calor aqui não, aqui tá ótimo. Milhares de kits foram vendidos e todos os recursos obtidos são destinados às instituições sociais ligadas ou não à igreja. Para Dom Jacinto, essa é a verdadeira manifestação de fraternidade. A sociedade se diverte, a sociedade brinca, mas não lembra muitas vezes que membros desta sociedade estão aí à margem. A igreja não tem esse direito.
Por isso, ela levanta essa bandeira da fraternidade, pedindo então que a gente não esqueça aqueles que são membros do corpo de Cristo e que nós abraçamos com o abraço da nossa fraternidade. Dona Helena Amaral trabalha em uma das instituições sociais que já foram beneficiadas com a caminhada, a Casa São José, que acolhe pessoas idosas. Vejo que é uma caminhada que envolve todo mundo, na verdade, com toda a diversidade, e é uma caminhada que envolve e ajuda muitos projetos sociais. Então eu agradeço assim, a Deus por todo mundo estar envolvido nesse projeto e espero que cada ano cresça mais e mais. Depois de 6 quilômetros percorridos, a caminhada terminou em um dos cartões postais de Teresina, o complexo turístico da Ponte Estaiada. Após a bênção final do arcebispo, a animação não parou. É muito bom. A gente passa o ano todo esperando esse momento maravilhoso de estar com o pessoal da comunidade, cantando, brincando, divertindo e colaborando, né? Assim terminou a 24ª Caminhada da Fraternidade. Além de ser um exercício físico, representa um exercício de solidariedade do povo piauiense, que esse ano fez questão de lembrar. Um dos melhores lugares do mundo é dentro de um abraço. E dia 13 de junho, a igreja celebrou o Dia de Santo Antônio e a paróquia São Benedito realiza todos os anos a celebração do Pão de Santo Antônio. É o que você acompanha agora. No mundo católico, ele é considerado o doutor do Evangelho, pois soube unir a cultura teológica, filosófica e científica de maneira didática e de fácil compreensão. Enquanto o frade capuchinho distribuiu os pães do convento aos mais necessitados, oferecendo também assistência espiritual aos enfermos e excluídos. Recordando esta missão com muita admiração, as paróquias de ordem franciscana realizam a celebração pelo Pão de Santo Antônio. Em nossa arquidiocese, essa celebração ocorreu através da Ordem dos Frades Menores Capuchinhos. O pão é um alimento essencial para a nossa vida. E na igreja, o pão também é o alimento essencial. O corpo e o sangue de Cristo, que sustenta a nossa caminhada, que sustenta a nossa fé. Então, tendo como base a Eucaristia, todos os santos, realmente, além de pregar o Evangelho, eles também fizeram esse trabalho social, de, pedindo esmola, ajudar na alimentação das famílias carentes da sua época. Então, Santo Antônio foi um homem que realmente pregou o Evangelho, testemunhou o seu amor a Cristo, servindo os pobres. Então ele ajudava muito as famílias pobres. Por isso ele pedia aos ricos que tinham condições e fazia essa doação de pão e de outros objetos que as famílias necessitavam. A celebração e distribuição de lanche é feita através da Pia União dos Pobres, administrada pela Ordem Franciscana. Toda quarta-feira da semana, essa celebração é realizada no convento São Benedito, no centro da cidade. Uma vez por mês, também é feita a distribuição de uma cesta básica para a população mais carente. Hoje é a festa maior do nosso grupo. Hoje temos distribuição de cesta, temos lanche, distribuição do presente. Hoje vai ser toalhas que foram doadas por benfeitores da Ordem do Pão. Então, há mais de 12 anos eu já trabalho, fico à frente dos trabalhos. Tem eu e outra coordenadora, no total somos 10 voluntárias. Aí temos o grupo de produção, temos o grupo vermelho e azul. Temos pessoas que nos ajudam com palestras. Temos uma parceria com a FATESP, com os alunos da FATESP de enfermagem, que sempre vêm nos apoiar e desenvolver um trabalho com nossos idosos. Por ocasião do Dia de Santo Antônio, realizado no último dia 13 de junho, a celebração aconteceu na quinta-feira, onde todos comemoram o Dia do Santo Padroeiro. A aposentada Maria Soledade conta que diariamente reza a trezena do Pai Nosso em devoção ao santo, que sempre intercede pelos milagres na sua vida. E fala com alegria sobre esta celebração. Muitos anos que eu rezo, eu acho que era nova ainda. Fiquei velha até hoje, no dia de hoje, rezando para Santo Antônio, fazendo todos os pedidos, todas as necessidades, todas as coisas que eu peço para
tudo que eu peço para Santo Antônio, eu consigo. Todo lanche e brinde oferecidos são frutos de doações dos fiéis da nossa arquidiocese. O pároco da São Benedito aproveitou o momento para reforçar a campanha para a reabertura e reforma da igreja. Nós continuamos com a reforma da nossa igreja. Queremos a nossa igreja aberta. Agora dependemos da sua doação, da sua ajuda. Nos ajude a reabrir a igreja de São Benedito, porque nós a amamos tanto. E eu sei que vocês também amam a igreja de São Benedito. Em tuas mãos. Falar da morte para viver alegre e esperançoso é o título do livro do padre Cristiano Batista e é o que você acompanha agora no quadro Artista da Fé. E nosso quadro Artista da Fé de hoje recebe o padre Cristiano, ele que é o autor de 3 livros e o terceiro é justamente falar da morte para viver alegre e esperançoso. Padre, seja bem-vindo ao programa Em Tuas Mãos. Obrigado pela acolhida e pela solicitação em falar de uma obra muito importante para nós cristãos aqui do Piauí e do Brasil inteiro, né? Vamos começar a nossa conversa falando então quais foram as suas inspirações para escrever um livro sobre a morte. A inspiração para escrever esse livro foi de ordem existencial, intelectual, acadêmica e pastoral. Existencial porque a morte é uma realidade que cabe a todos nós, né, seres humanos. É um evento natural da própria vida, então não podemos negar de falar sobre isso. Do ponto de vista intelectual, acadêmico, a gente precisa elaborar respostas, né, tanto do ponto de vista filosófico, científico, quanto do ponto de vista teológico. No meu caso, eu sou professor de escatologia que estuda justamente a morte e dá respostas, né, para não só a morte, mas o que vem antes e o que vem depois. E também por razões e inspirações pastorais, porque no dia a dia a gente aprende a lidar com o luto das pessoas, aprende a lidar com morte, a gente celebra Ezequias, Corpo Presente, 7º dia, mês, e para ajudar as pessoas a consolar sobre esse fato, né, na perspectiva cristã. Padre, qual a melhor forma de superar um luto? Primeiro temos que compreender que o luto ele é uma fase e não uma doença. E como toda fase tem início, meio e fim. Então o luto, para ser uma fase, as pessoas têm que compreender que existem vários estágios. No início, geralmente, é difícil superar porque a gente não foi e não é educado para lidar nem com as perdas da vida, muito menos com as perdas familiares e afetivas, né? Então a pessoa precisa de muitos meios pelos quais ela passa a ver o luto como uma fase em que ajuda a ressignificar a sua vida e ressignificar os seus valores. Por isso que uma pessoa que vive o luto na perspectiva cristã, ela tem mais alicerces e meios pelos quais ela tem uma nova compreensão da morte. Já para uma pessoa que não tem os elementos, diríamos assim, cristãos ou espirituais, tem a maior dificuldade de lidar com o luto e deixa de ser fase e se torna uma doença. E as pessoas acabam morrendo junto com seus mortos. Então, é importante a espiritualidade, a fé, é importante, às vezes, até um amparo psicológico, é importante a pessoa não se isolar dos outros, é importante também buscar ajuda na própria família e, se precisar, até de ajuda de medicamentos, né? Mas todos nós, independente do fato da morte, podemos sim superar o luto e não adoecermos e nem morrermos com as pessoas que morreram. Um outro aspecto que o seu livro aborda é justamente o combate e a prevenção ao suicídio. Como esse tema deve ser trabalhado nas igrejas, na sociedade? Eu tive uma experiência muito desagradável de um irmão que suicidou. Então, devido a esse fato, senti a necessidade de estudar, falar e abordar esse tema. E um dos primeiros passos é a gente quebrar esse tabu e conversar sobre o suicídio como não só um fenômeno complexo, mas um fenômeno que atinge famílias, atinge pessoas de fé, atinge várias camadas sociais. Mesmo tendo um grupo de especialistas na comunicação que não acha correto abordar o tema nos meios de comunicação, eu acho que precisamos abordar, né, uma forma, uma maneira, um modo adequado pela qual as pessoas em si possam se prevenir, né, principalmente as pessoas que têm transtornos mentais
e às vezes, por exemplo, depressão, que foi o caso do meu irmão, e ao mesmo tempo combater as pessoas que já cometeram atos, né? Então hoje a necessidade de falar é como uma necessidade de saúde pública por toda a sociedade, empresas, religiões, e no caso a nossa Igreja Católica, ela tem sim a orientar os seus fiéis, porque ela tem um elemento fundamental que é a fé. E a fé, ela pode ajudar as pessoas a dar um novo sentido à vida. E automaticamente, dando sentido à vida, ela sim pode dar um novo sentido até a morte. Por isso que a gente precisa abordar para ajudar as pessoas, na perspectiva cristã, a combater esse mal que assola a nossa sociedade. Padre, o senhor traz também no seu livro questões sobre a compreensão em relação à ressurreição e reencarnação. Me fala um pouco sobre este assunto. Bem, a nossa religião, o cristianismo, especificamente a Igreja Católica, ela prega a ressurreição. E a ressurreição é a transformação do nosso corpo material, biológico, físico, condicionado ao tempo e ao espaço, numa realidade fora da dimensão, num corpo glorioso, na segunda vinda de Jesus. Então, é isso que nós compreendemos e que o Catecismo orienta sobre a ressurreição. A reencarnação, ela tem duas abordagens, uma mais de abordagem no sentido oriental, que é uma reencarnação pessimista, onde os indivíduos que morrem, principalmente da religião hinduísta e budistas, se encarnam em animais e plantas. E existe uma abordagem da reencarnação ocidental, especificamente de Allan Kardec, kardecista, que é muito pregada e vivida, às vezes confundida por nós cristãos, onde a pessoa morre com pecados e automaticamente se encarna em outros corpos para se purificar, do qual eles chamam de karma. Agora, a reencarnação, seja ela oriental ou ocidental, ela é incompatível com a fé cristã, primeiro porque, cientificamente, uma pessoa que nasce com alguma deficiência, ela não está pagando um pecado que ela cometeu na encarnação. Hoje, pela ciência, é comprovado as limitações, né, próprias da genética. Segundo, a reencarnação ela não tira a liberdade e a responsabilidade das pessoas. Então, cada um é responsável pelos seus atos. E se ela sofre as consequências de seus atos, então é a responsabilidade dos seus atos e não do que ela cometeu em outra encarnação. Teologicamente, Jesus se encarnou para perdoar todos os nossos pecados. A partir do momento que eu afirmo a reencarnação, eu estou negando a encarnação, a salvação de Jesus Cristo e promovendo que a salvação é fruto dos meus atos, né? Então eu coloco o ser humano acima de Deus. E a ressurreição não, a ressurreição percebe que a salvação é um dom de Deus e a reencarnação é fruto de nossas forças pessoais. É isso que eu tentei diferenciar no meu livro. Nós agradecemos, portanto, a participação do Padre Cristiano Batista aqui conosco, que está lançando o seu novo livro, Falar da Morte para Viver Alegre e Esperançoso. Padre, muito obrigada. De nada, eu que agradeço e espero que o livro possa ajudar muitas pessoas a administrar um evento natural da morte, a superar o luto, a combater o suicídio, a distinguir reencarnação de ressurreição e, por último, ter uma boa qualidade de vida. Obrigado. Bom dia, irmãos e irmãs. Como é bom estarmos juntos novamente nesse programa Em Tuas Mãos. Um domingo para nós altamente significativo. Primeiro porque temos a solenidade da Santíssima Trindade. Depois que a Igreja celebrou todo o mistério da salvação, coroado com a vinda do Espírito Santo em Pentecostes, numa ação de graças e num reconhecimento de que tudo vem de uma fonte, o Deus uno e trino, embora certas ações sejam mais atribuídas ao Pai, outras ao Filho, outras ao Espírito Santo, no entanto, é sempre a ação de um Deus único em três pessoas. Então, a solenidade da Santíssima Trindade tem para nós esse pendor de trazer como que numa única ação de graças o nosso louvor, nosso agradecimento ao nosso único Deus em três pessoas pela obra da redenção. Eu tenho em mãos aqui o nosso livrinho
Igreja em Oração, Nossa Missa no Dia a Dia, que é uma publicação da CNBB e que é muito útil para nos ajudar a preparar as celebrações, aprofundar em casa o sentido das leituras, prepará-las, inclusive, né, a nossa celebração dominical. E é dela que estou lendo nesse momento, que é o texto bíblico aqui transcrito, onde Jesus mostra precisamente a Trindade Santa já revelada por ele. Porque no Primeiro Testamento nós não temos ainda o conhecimento da Santíssima Trindade. Só no Novo Testamento é que Jesus nos revela a Trindade Santa. Veja, ele fala em João capítulo 16: tenho ainda muitas coisas a dizer-vos. Quando, porém, vier o Espírito da verdade, ele vos conduzirá à verdade. Ele me glorificará, porque receberá do que é meu e vos-lo anunciará. Tudo que o Pai possui é meu. Por isso disse que o que ele receberá e vos anunciará é meu. Olhe como Jesus se refere ao Pai e ao Espírito Santo e a relação com ele. Então não é algo inventado por nós, mas é algo revelado por Jesus. E nós professamos esse mistério dizendo, por exemplo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Veja que nós não dizemos nos nomes, nós dizemos em nome, porque é o único Deus em três pessoas. E quando a Igreja nos convida a glorificar a Trindade Santa, nós normalmente inclinamos a cabeça, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Uma coisa é se benzer, invocando a Santíssima Trindade. Outra coisa é glorificar, honrar, louvar a Trindade Santa, dizendo glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. São duas maneiras distintas de nós invocarmos a Santíssima Trindade. A outra realidade que nos enche muito de alegria é que hoje nós estamos concluindo a nossa 15ª Assembleia de Pastoral Arquidiocesana, que está sendo realizada desde sexta-feira à noite no Salão Paroquial da Paróquia de Fátima. Então, assim nós temos verdadeiramente um momento de comunhão diocesana. Há momentos em que estamos juntos, como por exemplo na missa do Crisma e outros momentos assim. Mas a Assembleia aí é uma representação de todas as paróquias da diocese. É uma representação do laicato, dos religiosos, religiosas, consagrados, é uma representação dos diáconos, dos padres com o seu bispo. De modo que assim nós temos uma experiência de comunhão. E qual é o assunto que nos ocupou esses dias e que no dia de hoje vai encontrar a sua síntese? As diretrizes gerais da ação evangelizadora do Brasil de 2019 a 2023, que é o período da vigência da presidência da CNBB e que também nós vamos seguindo essas orientações pastorais. Eu quero ainda saudar o nosso querido ecônomo, o diácono Raimundo Nonato Reis, que hoje aniversaria, e é muito agradecer a ele pelo seu trabalho desprendido, gratuito, amoroso e dedicado em nossa arquidiocese. Que a Santíssima Trindade, irmãos e irmãs, nos encha com a sua santidade e com a sua luz. E por hoje é só, mas antes de encerrar o programa, eu quero lembrar você que na próxima quinta-feira, a Arquidiocese de Teresina celebra em comunhão com toda a igreja a solenidade de Corpus Christi. Por isso, programe-se para participar deste momento. A concentração acontece às 16h, ali na Catedral de Nossa Senhora das Dores, na Praça Saraiva, onde acontece a Santa Missa e logo em seguida a gente sai em procissão até o adro da Igreja de São Benedito.
não deixe de participar da solenidade de Corpus Christi aqui na Arquidiocese de Teresina. A você eu desejo um abençoado dia e a gente se encontra no próximo domingo com mais Em Tuas Mãos.